Em cada um dos problemas de 14 a 37, determinar uma equação da hipérbole que satisfaça as condições dadas. Esboçar o gráfico. Em uma hipérbole, se o eixo real for paralelo ao eixo x, sua equação canônica será dada por x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Os coeficientes h e k são dados pelas coordenadas do centro dessa hipérbole. Seus vértices são os pontos de coordenadas h mais ou menos a e k, e seus focos são os pontos de coordenadas h mais ou menos c e k. Analogamente, se o eixo real da hipérbole for paralelo ao eixo y, ela terá a equação canônica y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, onde os coeficientes h e k são também obtidos através das coordenadas do centro da hipérbole. Seus vértices têm coordenadas h e k mais ou menos a, e seus focos têm coordenadas h e k mais ou menos c. Para esses dois tipos de hipérbole, valem as relações c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, e sua excentricidade é dada pela razão c sobre a. Além disso, toda hipérbole terá duas assíntotas, dadas pela equação y igual a mx mais d. Essas assíntotas devem passar pelo centro da hipérbole, e caso seu eixo real seja paralelo ao eixo x, determinamos m, pela identidade, m igual a mais ou menos b sobre a. Caso o eixo real seja paralelo ao eixo y, calculamos m, pela relação mais ou menos a sobre b. O centro da hipérbole pode ser determinado pela média entre as coordenadas dos vértices, ou pela média entre as coordenadas dos focos. Por fim, denotamos por eixo real a medida 2, a. E denotamos por eixo imaginário a medida 2b. Roteiro para esta questão. Combinando essas informações prévias, determinaremos o centro da hipérbole, seus focos, vértices e equação geral. Em seguida, apresentaremos o esboço gráfico com esses elementos. O desenvolvimento da questão vai depender de quais informações serão fornecidas pelo enunciado. Questão 14. Determinar a hipérbole com focos de coordenadas, mais ou menos 5, e 0, e vértices de coordenadas, mais ou menos 3, e 0. O deslocamento entre as coordenadas dos focos e dos vértices ocorre no eixo x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. Para determinarmos o seu centro, faremos a média aritmética entre as coordenadas dos focos, o que nos leva ao centro de coordenadas 0 e 0. O eixo real é dado pela distância entre os vértices e denotado por 2, a, que de acordo com os vértices dados, vale 6, logo, o coeficiente a vale 3. A distância focal é denotada por 2, c, que pelos focos dados vale 10, logo, o coeficiente c vale 5. Determinaremos o coeficiente b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências. E com a subtração e a raiz quadrada, concluímos que b vale 4. Utilizaremos a equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos os coeficientes h e k pelas coordenadas do centro, e os coeficientes a, b, já calculados. Operamos as potências disponíveis. O MMC entre 9 e 16 vale 144, então, para eliminarmos as frações da equação, multiplicamos os termos da equação por este valor. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 144 para o lado esquerdo da equação, o que nos dá a hipérbole de equação geral, 16x ao quadrado menos 9y ao quadrado menos 144 igual a 0. Com o auxílio da calculadora gráfica do Desmos, apresentamos graficamente esta hipérbole, com seu centro, seus focos e seus vértices. Questão 15. Hipérbole com focos de coordenadas 0 e mais ou menos 3, e vértices de coordenadas 0 e mais ou menos 2. O deslocamento entre as coordenadas dos focos e dos vértices ocorre no eixo y, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y. Para determinarmos o centro,
calculamos a média entre as coordenadas dos seus focos, o que resulta no centro de coordenadas 0 e 0. O eixo real, denotado por 2, a, é igual à distância entre os vértices, o que resulta em 4, logo, o coeficiente a vale 2. A distância focal, denotada por 2c, vale 6, e com isso, o coeficiente c vale 3. Determinaremos o coeficiente b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências. E com a subtração e a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente b vale raiz de 5. Usaremos a forma canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. Substituímos os coeficientes calculados de a e de b, e as coordenadas do centro, nos coeficientes h e k. Operamos as potências disponíveis. Multiplicamos toda a equação pelo MMC entre 4 e 5, que vale 20. Operamos as divisões, e transferimos o termo 20 para o lado esquerdo da equação. Multiplicando todos os termos desta equação por menos 1, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, 4x² menos 5y² mais 20 igual a 0. Apresentamos esta hipérbole graficamente junto de seus elementos. Questão 16. Hipérbole com focos de coordenadas 0 e mais ou menos 4, e eixo real de medida 2. O deslocamento entre as coordenadas dos focos ocorre no eixo y, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y. Para o centro, faremos a média entre as coordenadas dos focos, o que nos dá o centro de coordenadas 0 e 0. A medida do eixo real é equivalente ao termo 2, a, logo, o coeficiente a vale 1. A distância focal desta hipérbole vale 8 unidades, o que nos dá um coeficiente, c valendo 4. Calcularemos o coeficiente b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências. Finalizando as operações, concluímos que b vale raiz de 15. Partiremos da equação da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. Substituímos os coeficientes a e b, calculados, e as coordenadas do centro. Operamos as potências disponíveis. Multiplicamos toda a equação por 15. Operamos a divisão disponível e transferimos o termo 15 para o lado esquerdo da equação. Multiplicando toda a equação por menos 1, chegamos na equação geral, x² menos 15y² mais 15 igual a 0. Apresentamos esta hipérbole graficamente. Questão 17. Hipérbole de focos de coordenadas, mais ou menos 8, e 0, e excentricidade 4/3. O deslocamento entre as coordenadas dos focos ocorre no eixo x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. Para o centro, faremos a média entre as coordenadas dos focos, o que nos leva ao centro de coordenadas 0 e 0. A distância focal é de 16 unidades, então, o coeficiente c vale 8. Calcularemos a através da excentricidade. Utilizamos a razão c sobre a para a excentricidade. Substituímos o valor conhecido de c. Realizamos uma multiplicação em cruz. E dividindo a equação por 4, concluímos que o coeficiente a vale 6. Como o eixo real é paralelo ao eixo x, somamos e subtraímos nas coordenadas x do centro o coeficiente a para determinarmos os vértices dessa hipérbole, que ficam com coordenadas mais ou menos 6 e 0. Calcularemos o coeficiente b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências. Transferimos o termo 36 para o outro lado da equação. Operamos a subtração e a raiz quadrada para concluirmos que o coeficiente b vale raiz de 28. Que inversão irredutível vale 2 raiz de 7. Partimos da forma canônica de uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos os coeficientes a e b, já calculados e as coordenadas do seu centro. Operamos as potências disponíveis.
Multiplicamos toda a equação por 252, por ser o MMC entre 36 e 28. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 252 para o lado esquerdo da equação para concluirmos que esta hipérbole tem equação geral, 7x² menos 9y² menos 252 igual a zero. Apresentamos a representação gráfica desta hipérbole com seu centro, focos e vértices. Questão 18. Hipérbole de vértices de coordenadas 0 e mais ou menos 5, e excentricidade 2. O deslocamento entre as coordenadas dos vértices ocorre no eixo y, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y. Para o centro, faremos a média entre as coordenadas dos vértices, o que nos leva às coordenadas 0 e 0. O eixo real mede 10 unidades nessa hipérbole, então, o coeficiente a vale 5. Calcularemos o coeficiente c através da excentricidade. Usamos mais uma vez a razão c sobre a para a excentricidade. Substituímos o valor conhecido de a. Multiplicando a equação em cruz, concluímos que c vale 10. Como temos uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y, somamos e subtraímos nas coordenadas y do centro o coeficiente c, o que nos leva aos focos de coordenadas 0 e mais ou menos 10. Calcularemos o coeficiente b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências. Transferimos o termo 25 para o outro lado da equação. Operamos a subtração e a raiz quadrada para concluirmos que o coeficiente b vale raiz de 75. Que inversão irredutível vale 5 raiz de 3. Utilizaremos a forma canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. Substituímos os coeficientes a e b e as coordenadas do seu centro. Operamos as potências disponíveis. Multiplicamos toda a equação por 75, por ser o MMC entre 25 e 75. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 75 para o lado esquerdo da equação. E multiplicando toda a equação por menos 1, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, x² menos 3y² mais 75 igual a zero. Apresentamos graficamente esta hipérbole com os seus elementos. Questão 19. Hipérbole de vértices de coordenadas 0 e mais ou menos 2, e distância focal valendo 2 raiz de 11. O deslocamento entre as coordenadas dos vértices ocorre no eixo y, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y. Para o centro, faremos a média entre as coordenadas dos vértices, o que nos leva ao centro de coordenadas 0 e 0. A partir dos vértices, concluímos que o eixo real mede 4 unidades, logo, o coeficiente a vale 2. Com a metade da distância focal fornecida pelo enunciado, temos que o coeficiente c vale raiz de 11. Usando esse coeficiente nas coordenadas y do centro, concluímos que os focos dessa hipérbole têm coordenadas 0 e mais ou menos raiz de 11. Calcularemos o coeficiente b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências. Transferimos o termo 4 para o outro lado da equação. E com a subtração seguida da raiz quadrada, concluímos que b vale raiz de 7. Utilizaremos a forma canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. Substituímos as coordenadas do centro e os coeficientes a e b. Operamos as potências disponíveis. Multiplicamos toda a equação por 28, por ser o MMC entre 4 e 7. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 28 para o lado esquerdo da equação. Multiplicamos toda a equação por menos 1, para concluirmos que esta hipérbole tem equação geral, 4x² menos 7y² mais 28 igual a zero. Apresentamos graficamente esta hipérbole com os seus elementos. Questão 20. Hipérbole com focos de coordenadas, mais ou menos 4, e 0, e que seja uma hipérbole equilátera. O deslocamento entre as coordenadas dos focos ocorre no eixo x, então,
o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. Para determinarmos o seu centro, faremos a média aritmética entre as coordenadas de seus focos, o que nos leva a um centro de coordenadas 0 e 0. A distância focal nesta hipérbole é de 8 unidades, então, seu coeficiente, c, vale 4. Para a hipérbole ser equilátera, seu eixo real deve ter a mesma medida do seu eixo imaginário, ou seja, o coeficiente, a, deve ser igual ao coeficiente, b. Calcularemos esses dois coeficientes. Realizamos a substituição do valor calculado para c e substituímos b por a, já que eles têm o mesmo valor. Operamos a potência e agrupamos os termos semelhantes. Dividimos a equação por 2. E com a raiz quadrada, concluímos que os coeficientes a e b valem raiz de 8, que em versão irredutível, valem 2 raiz de 2. Isso nos dá os vértices de coordenadas, mais ou menos 2 raiz de 2, e 0. Partiremos da equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos as coordenadas do seu centro, e os valores determinados para a e para b. Operamos as potências disponíveis. Multiplicamos toda a equação por 8, buscando eliminar as frações. Com as divisões disponíveis, e transferindo o termo 8 para o lado esquerdo da equação, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, x² menos y² menos 8 igual a 0. Apresentamos graficamente esta hipérbole com seu centro, seus focos, e seus vértices. Questão 21. Hipérbole de focos de coordenadas, mais ou menos 5, e 0, e eixo imaginário medindo 4 unidades. O deslocamento entre as coordenadas dos focos ocorre no eixo x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. Para determinarmos o centro, faremos a média entre as coordenadas dos seus focos, o que nos leva a um centro de coordenadas 0 e 0. Com os focos dados, percebemos que a distância focal é de 10 unidades, então, o coeficiente c vale 5. A medida do eixo imaginário é denotada por 2, d, o que nos leva a um coeficiente, d, de valor 2. Calcularemos o coeficiente, a. Substituímos os valores determinados para b e para c. Operamos as potências disponíveis. Transferimos o termo 4 para o outro lado da equação. Com a subtração e a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente, a, vale raiz de 21. Utilizando esse coeficiente a partir do centro da hipérbole na coordenada x, concluímos que seus vértices têm coordenadas, mais ou menos raiz de 21, e 0. Partiremos da forma canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos as coordenadas do centro, e os valores calculados para a e para b. Operamos as potências disponíveis. Multiplicamos toda a equação por 84, por ser o MMC entre 21 e 4. Operamos as divisões disponíveis, e transferindo o termo 84 para o lado esquerdo da equação, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, 4x² menos 21y² menos 84 igual a 0. Apresentamos graficamente esta hipérbole com os seus elementos calculados. Questão 22. Hipérbole de centro de coordenadas, 0 e 0, eixo real sobre o eixo, y, coeficiente, d, valendo 8, e excentricidade igual a 5 sobre 3. O eixo real dessa hipérbole está sobre o eixo, y, logo, é paralelo ao eixo, y. Analisaremos a excentricidade fornecida pelo enunciado. Transferimos o divisor, a, como multiplicador para o lado direito da equação, e concluímos que o coeficiente, c, é dado por 5, a, sobre 3. Utilizaremos agora a relação entre os coeficientes, a, b e c. Substituímos o valor já conhecido de b, e também a identidade obtida de c, em função de a. Operamos as potências disponíveis. Transferimos o termo a ao quadrado para o lado esquerdo da equação. Reescrevemos o termo menos a ao quadrado como uma fração de denominador 9, para que possamos operar a subtração entre frações. Operamos a subtração mencionada.
Transferimos o divisor 9 como multiplicador para o lado direito da equação, e o multiplicador 16 como divisor. Operamos a multiplicação e a divisão, e com a raiz quadrada concluímos que o coeficiente, a, vale 6. Isso nos leva aos vértices de coordenadas, 0, e mais ou menos 6, e com este valor calculado, podemos determinar o coeficiente, c. Usaremos para isso a relação já obtida de c em função de a. Substituímos o valor calculado para a, e concluímos que c vale 10. O que nos leva aos focos de coordenadas, 0, e mais ou menos 10. Para determinarmos sua equação, partiremos da equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo, y. Substituímos as coordenadas do centro, e os valores já conhecidos dos coeficientes, a e b. Operamos as potências disponíveis. Multiplicamos toda a equação por 576, por ser o MMC entre 36 e 64. Operamos as divisões e transferimos o termo 576 para o lado esquerdo da equação. Multiplicando a equação por menos 1, concluímos que essa hipérbole tem equação geral dada por 9x² menos 16y² mais 576 igual a 0. Apresentamos graficamente esta hipérbole com seu centro, seus vértices e seus focos. Questão 23. Hipérbole de vértices de coordenadas, mais ou menos 4, e 0, e passando pelo ponto, P, de coordenadas, 8, e 2. O deslocamento entre as coordenadas dos vértices ocorre no eixo, x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo, x. Para o centro, faremos a média entre as coordenadas dos vértices, o que nos leva a um centro de coordenadas, 0, e 0. Através dos vértices, determinamos que a medida do eixo real é de 8 unidades, logo, o coeficiente, a, vale 4. Com as informações que temos, teremos que analisar a equação canônica dessa hipérbole. Utilizamos a forma canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo, x. Substituímos as coordenadas do centro e o coeficiente, a, já calculado. Operamos as potências disponíveis. Para retirarmos as frações da equação, multiplicamos ela toda por 16b². Realizamos as simplificações disponíveis, e destacamos em azul esta expressão, pois futuramente precisaremos retomar ela. Para determinarmos o coeficiente, b, substituímos x e y pelas coordenadas do ponto, P, fornecido pelo enunciado, e que pertence a essa hipérbole. Operamos as potências disponíveis. Simplificamos todos os termos da equação por 16. Transferimos o termo b² para o lado esquerdo da equação e o termo menos 4 para o lado direito. Agrupamos os termos semelhantes. Dividimos a equação por 3, e com a raiz quadrada, concluímos que b vale 2 sobre raiz de 3. Que em versão racionalizada, vale 2 raiz de 3 sobre 3. Podemos com isso determinar o coeficiente, c. Substituímos os valores já conhecidos de a e de b. Operamos as potências disponíveis. E a soma entre as frações, já que 16 é equivalente a 48 sobre 3. Com a raiz quadrada, concluímos que c vale 2 raiz de 13 sobre raiz de 3. Que em versão racionalizada, vale 2 raiz de 39 sobre 3. O que nos dá os focos de coordenadas, mais ou menos 2 raiz de 39 sobre 3, e 0. Retomamos a equação destacada anteriormente. Substituímos o valor determinado para b. Operamos as potências disponíveis. Para eliminarmos as frações, multiplicamos todos os termos da equação por 3. Simplificamos a equação ao dividirmos todos os seus termos por 4. Transferimos o termo 16 para o lado esquerdo da equação para concluirmos que esta hipérbole tem equação geral, x² menos 12y² menos 16 igual a 0. Com o auxílio da calculadora gráfica do Desmos, apresentamos a representação gráfica desta hipérbole. Questão 24. Hipérbole com vértices de coordenadas, mais ou menos 3, e 0, e equações das assíntotas dadas por y igual a mais ou menos 2, x. O deslocamento entre as coordenadas dos vértices ocorre no eixo, x, então,
O eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. Para o centro, faremos a média entre as coordenadas dos vértices, o que nos dá o centro de coordenadas 0 e 0. Com os vértices, determinamos que o eixo real mede 6 unidades, o que nos leva a um coeficiente, a, de valor 3. As assíntotas de uma hipérbole têm equação do tipo y igual a mx mais d. Logo, pelo enunciado, concluímos que o coeficiente m é dado por mais ou menos 2. Quando a hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo x, temos para o coeficiente m da assíntota a identidade m igual a mais ou menos b sobre a. Como os coeficientes a e b devem ser positivos, substituímos os valores determinados para a e para m, ignorando o sinal negativo. Isso nos leva a um coeficiente b valendo 6. Utilizaremos essa informação para calcularmos o coeficiente c. Substituímos os valores determinados para os coeficientes a e b. Operamos as potências. Operamos a soma, e em seguida a raiz quadrada, o que nos dá um valor de raiz de 45 para o coeficiente c, que em versão irredutível vale 3 raiz de 5. Isso nos leva aos focos de coordenadas, mais ou menos 3 raiz de 5, e 0. Partiremos da equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos as coordenadas do centro e os valores determinados para a e para b. Operamos as potências disponíveis. Multiplicamos toda a equação por 36, por ser o MMC entre 9 e 36. Operando as divisões disponíveis, transferimos o termo 36 para o lado esquerdo da equação para concluirmos que essa hipérbole tem equação geral, 4x² menos y² menos 36 igual a 0. Apresentamos graficamente esta hipérbole com seu centro, seus vértices e seus focos. Questão 25. Hipérbole com vértices de coordenadas 0 e mais ou menos 2, e equações das assíntotas dadas por y igual a mais ou menos 1/4 de x. O deslocamento entre as coordenadas dos vértices ocorre no eixo y, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y. Para o centro, faremos a média entre as coordenadas dos vértices, o que nos leva a um centro de coordenadas 0 e 0. O eixo real, dado pela distância entre os vértices, mede 4 unidades, então, o coeficiente a vale 2. Relembramos que as assíntotas da hipérbole têm equação do tipo y igual a mx mais d. Logo, pelo enunciado, temos que o coeficiente m vale mais ou menos 1 sobre 4. Como essa hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo y, o coeficiente m é dado pela razão mais ou menos a sobre b. Substituímos nesta expressão o valor conhecido do coeficiente m e o valor já conhecido do coeficiente a. Como o coeficiente b deve ser positivo, usamos a versão positiva do coeficiente m. Realizamos uma multiplicação em cruz e concluímos que b é igual a 8. Determinaremos o coeficiente c. Substituímos os valores determinados para a e para b. Operamos as potências disponíveis. Operamos a soma e a raiz quadrada para concluirmos que o coeficiente c vale raiz de 68. Que em versão irredutível, vale 2 raiz de 17. O que nos leva aos focos de coordenadas 0 e mais ou menos 2 raiz de 17. Partiremos da forma canônica de uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. Substituímos as coordenadas do centro e os valores já calculados de a e de b. Operamos as potências disponíveis. Multiplicamos todos os termos da equação por 64. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 64 para o lado esquerdo da equação. Multiplicamos todos os termos da equação por menos 1 para concluirmos que essa hipérbole tem equação geral dada por x² menos 16y² mais 64 igual a 0. Apresentamos esta hipérbole graficamente, com os seus elementos. Questão 26. Hipérbole com focos de coordenadas, mais ou menos 3, e 0, e equações das assíntotas dadas por y igual a mais ou menos x.
O deslocamento entre as coordenadas dos focos ocorre no eixo x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. Para determinarmos o seu centro, faremos a média entre as coordenadas dos seus focos, o que nos leva a um centro de coordenadas 0 e 0. A distância entre os focos é de 6 unidades, logo, o coeficiente c vale 3. Usaremos as equações y igual a mx mais d para as assíntotas da hipérbole. Com as informações do enunciado, deduzimos que o coeficiente m vale mais ou menos 1. Como a hipérbole tem eixo real paralelo ao eixo x, vale a relação m igual a mais ou menos b sobre a. Substituímos o coeficiente m por 1. Mais uma vez, estamos usando a versão positiva desse coeficiente, pois os coeficientes a e b devem ser positivos. Multiplicando a equação por a, concluímos que nesta hipérbole, o coeficiente a deve ser igual ao coeficiente b, ou seja, esta é uma hipérbole equilátera. Determinaremos os coeficientes a e b. Substituímos o valor já determinado para c e substituímos b por a. Operamos a potência e agrupamos os termos semelhantes. Dividindo a equação por 2, operando a raiz quadrada e racionalizando, concluímos que o coeficiente a vale 3 raiz de 2 sobre 2, que é também o valor de b. Isso nos leva aos vértices de coordenadas, mais ou menos 3 raiz de 2 sobre 2, e 0. Partiremos da forma canônica de uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos as coordenadas do centro e os coeficientes calculados de a e de b. Operamos as potências disponíveis. Reescrevemos os denominadores de valor 2 dos denominadores dos termos de x e de y como multiplicadores dos seus respectivos termos. Multiplicamos toda a equação por 9. E transferindo o termo 9 para o lado esquerdo da equação, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, 2x² menos 2y² menos 9 igual a 0. Apresentamos graficamente esta hipérbole com seu centro, seus focos e seus vértices. Questão 27. Hipérbole com centro de coordenadas 3 e 2, um vértice de coordenadas 1 e 2 e um foco de coordenadas -1 e 2. Do centro ao vértice, ou do centro ao foco, temos deslocamento nas coordenadas do eixo x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. A distância do centro ao vértice é de 2 unidades, então, o coeficiente a vale 2. E a distância do centro ao foco é de 4 unidades, então, o coeficiente c vale 4. Esta é a nossa primeira questão em que o centro da hipérbole não está localizado na origem. Então, relembramos que para calcularmos os vértices dela, somamos ou subtraímos na coordenada x do centro o valor do coeficiente a. Realizamos esta operação na coordenada x, pelo fato de ela ter eixo real paralelo ao eixo x. Isso nos leva a um vértice de coordenadas 1 e 2, que já era conhecido, e outro, de coordenadas 5 e 2. De modo análogo, para os focos, somamos ou subtraímos na coordenada x do centro o valor do coeficiente c, o que nos dá um foco de coordenadas -1 e 2 e outro de coordenadas 7 e 1. Calcularemos o coeficiente b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências disponíveis. Transferimos o termo 4 para o outro lado da equação. Com a subtração e a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente b vale raiz de 12. Que inversão irredutível vale 2 raiz de 3. Partiremos da forma canônica de uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos as coordenadas do centro e os valores calculados para a e para b. Operamos as potências nos denominadores e expandimos os produtos notáveis dos numeradores. O MMC entre 4 e 12 vale 12, então, multiplicamos toda a equação por 12. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 12 para o lado esquerdo da equação.
Aplicamos a distributividade do termo 3, nos termos de x, e a distributividade do sinal negativo nos termos de y. Agrupamos os termos semelhantes para concluirmos que esta hipérbole tem equação geral dada por 3x² menos y² menos 18x mais 4y mais 11 igual a 0. Apresentamos graficamente esta hipérbole com os seus elementos calculados. Questão 28. Hipérbole com um vértice no ponto de coordenadas 3 e menos 2, e outro no ponto de coordenadas 5 e menos 2, e um foco no ponto de coordenadas 7 e menos 2. Entre os vértices, temos deslocamento nas coordenadas do eixo x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. A distância entre os vértices é de 2 unidades, ou seja, temos que o seu coeficiente, a, vale 1. Operamos a média entre as coordenadas dos vértices para determinarmos o centro dessa hipérbole, o que nos dá um centro de coordenadas 4 e menos 2. A distância entre o centro e o foco dado é de 3 unidades, então, o coeficiente, c, vale 3. Somando ou subtraindo o coeficiente, c, na coordenada, x, do centro, obtemos um foco de coordenadas, 7, e menos 2, e outro de coordenadas, 1, e menos 2. Determinaremos agora o coeficiente, b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências disponíveis. Transferimos o termo 1 para o outro lado da equação. Com a subtração e a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente, b, vale raiz de 8. Que inversão irredutível vale 2 raiz de 2. Partiremos da equação canônica de uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos as coordenadas do seu centro, e os valores calculados para os coeficientes, a e b. Operamos as potências nos denominadores e expandimos os produtos notáveis dos numeradores. Multiplicamos toda a equação por 8. Operamos a divisão disponível, transferimos o termo 8 do lado direito para o lado esquerdo da equação, e aplicamos a distributividade nos termos de x. Aplicamos a distributividade do sinal negativo nos termos de y. Agrupando os termos semelhantes, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, 8x² menos y² menos 64x menos 4y mais 116 igual a 0. Apresentamos essa hipérbole graficamente com os seus elementos. Questão 29. Hipérbole com um vértice nas coordenadas 2 e menos 4, e outro nas coordenadas 2 e 0, e um foco nas coordenadas 2 e menos 2 mais raiz de 13. Entre os vértices, temos deslocamento nas coordenadas do eixo y, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y. A distância entre os vértices vale 4 unidades, ou seja, o coeficiente, a, vale 2. Para calcularmos as coordenadas do centro, faremos a média entre as coordenadas dos vértices, o que nos leva a um centro de coordenadas, 2 e menos 2. A distância entre o centro e o foco, dada pelo coeficiente, c, vale raiz de 13. Somando ou subtraindo esse coeficiente na coordenada, y, do centro, temos que os focos dessa hipérbole têm coordenadas, 2, e menos 2 mais ou menos raiz de 13. Calcularemos o coeficiente, b. Substituímos os valores determinados para os coeficientes, a e c. Operamos as potências. Transferimos o termo 4 para o outro lado da equação. Com a subtração e a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente, b, vale 3. Partiremos da equação canônica de uma hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. Substituímos as coordenadas do centro, e os valores calculados para a e para b. Operamos as potências nos denominadores, e expandimos os produtos notáveis dos numeradores. O MMC entre 4 e 9 vale 36, então, multiplicamos toda a equação por 36. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 36 para o lado esquerdo da equação. Aplicamos as distributividades disponíveis. Agrupamos os termos semelhantes. E multiplicando toda a equação por menos 1, concluímos que esta hipérbole tem equação geral,
4x² menos 9y ao quadrado menos 16x menos 36y mais 16 igual a zero. Apresentamos graficamente esta hipérbole com seu centro, seus vértices e seus focos. Questão 30. Hipérbole com um vértice de coordenadas 5 e menos 1 e outro de coordenadas 5 e 5 e com excentricidade valendo 2. Entre os vértices, temos deslocamento nas coordenadas do eixo y, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y. A distância entre os vértices vale 6 unidades, ou seja, o coeficiente a vale 3. Faremos a média entre as coordenadas dos vértices para determinarmos o centro da hipérbole, que fica com coordenadas 5 e 2. Analisaremos a excentricidade, que é dada pela razão c sobre a. Substituímos o valor já conhecido de a e concluímos que o coeficiente c vale 6. Para os focos, somamos ou subtraímos o coeficiente c na coordenada y do centro, o que nos leva a um foco de coordenadas 5 e 8 e outro de coordenadas 5 e menos 4. Calcularemos o coeficiente b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências. Transferimos o termo 9 para o outro lado da equação. Com a subtração e raiz quadrada, concluímos que o coeficiente b vale raiz de 27. Que inversão irredutível vale 3 raiz de 3. Partiremos da equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. Substituímos as coordenadas do centro e os valores determinados para os coeficientes a e b. Operamos as potências nos denominadores e expandimos os produtos notáveis dos numeradores. Multiplicamos toda a equação por 27. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 27 para o lado esquerdo da equação. Aplicamos as distributividades disponíveis. Agrupamos os termos semelhantes. E multiplicando toda a equação por menos 1, concluímos que esta hipérbole tem equação geral dada por x² menos 3y² menos 10x mais 12y mais 40 igual a zero. Apresentamos graficamente esta hipérbole com os seus elementos. Questão 31. Hipérbole com um foco de coordenadas 3 e menos 2 e outro de coordenadas 3 e 4 e excentricidade valendo 2. Entre os focos, temos deslocamento nas coordenadas do eixo y, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y. A distância entre os focos é de 6 unidades, então, o coeficiente c vale 3. Com a média entre as coordenadas dos focos, concluímos que esta hipérbole tem centro de coordenadas 3 e 1. Analisaremos a excentricidade dada pelo enunciado, através da razão c sobre a. Substituímos o valor já conhecido para o coeficiente c e concluímos que o coeficiente a vale 3 sobre 2. Para determinarmos os vértices, somamos ou subtraímos na coordenada y do centro o coeficiente a, o que nos dá um vértice de coordenadas 3 e 5 sobre 2 e outro de coordenadas 3 e menos meio. Calcularemos o coeficiente b. Substituímos os valores determinados para a e para c. Operamos as potências disponíveis. Transferimos o termo 9 sobre 4 para o outro lado da equação, e reescrevemos o número 9 como uma fração equivalente de denominador 4. Operando a subtração entre as frações, e a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente b vale 3 raiz de 3 sobre 2. Partiremos da equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo y. Substituímos as coordenadas do centro, e os coeficientes a e b, já calculados. Operamos as potências disponíveis nos denominadores, e expandimos os produtos notáveis nos numeradores. Nos denominadores dos denominadores, temos o termo 4, que transferimos para os respectivos numeradores como multiplicadores. Em seguida, multiplicamos toda a equação por 27. Operamos as divisões disponíveis, e transferimos o termo 27 para o lado esquerdo da equação. Aplicamos as distributividades disponíveis. Agrupamos os termos semelhantes.
E multiplicando a equação por menos 1, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, 4x² menos 12y² menos 24x mais 24y mais 51 igual a zero. Apresentamos graficamente esta hipérbole, junto de seu centro, seus focos e seus vértices. Questão 32. Hipérbole com um foco de coordenadas, menos 6, e 1, e outro de coordenadas, 0, e 1, e eixo real medindo 4 unidades. O deslocamento entre as coordenadas dos focos ocorre no eixo x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. Para determinarmos o centro dessa hipérbole, faremos a média entre as coordenadas dos focos, o que nos dá um centro de coordenadas, menos 3, e 1. O eixo real é representado pela medida 2a, logo, o coeficiente a vale 2. Somando ou subtraindo o coeficiente a na coordenada x do centro, concluímos que essa hipérbole tem um vértice de coordenadas menos 5, e 1, e outro de coordenadas menos 1, e 1. Com a distância focal, que vale 6 unidades, temos que o coeficiente c vale 3. Podemos com isso determinar o coeficiente b. Substituímos os valores calculados para a e para c. Operamos as potências disponíveis. Transferimos o termo 4 para o outro lado da equação. Com a subtração e raiz quadrada, concluímos que o coeficiente b vale raiz de 5. Partiremos da equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos as coordenadas do centro e os valores calculados para os coeficientes a e b. Operamos as potências nos denominadores e expandimos os produtos notáveis nos numeradores. Multiplicamos toda a equação por 20. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 20 para o lado esquerdo da equação. Aplicamos as distributividades disponíveis. Agrupamos os termos semelhantes e concluímos que esta hipérbole tem equação geral, 5x² menos 4y² mais 30x mais 8y mais 21 igual a zero. Com o auxílio da calculadora gráfica do Desmos, apresentamos essa hipérbole graficamente. Questão 33. Hipérbole de centro de coordenadas, 5, e 1, um foco de coordenadas, 9, e 1, e eixo imaginário de medida 4 raiz de 2. O deslocamento do centro da hipérbole a um dos seus focos ocorre no eixo x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. Com a distância entre o centro e o foco, determinamos o coeficiente c, que vale 4. Somando ou subtraindo esse coeficiente na coordenada x do centro, concluímos que esta hipérbole tem um foco de coordenadas 9, e 1, e outro de coordenadas 1, e 1. O eixo imaginário corresponde à medida 2b, logo, o coeficiente b vale 2 raiz de 2, que é equivalente à raiz de 8. Determinaremos o coeficiente a. Substituímos os valores já conhecidos de b e de c. Operamos as potências disponíveis. Transferimos o termo 8 para o outro lado da equação. Com a subtração e com a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente a vale raiz de 8, que já vimos ter versão irredutível igual a 2 raiz de 2, e com isso, concluímos que os coeficientes a e b são iguais, logo, esta é uma hipérbole equilátera. Somando ou subtraindo o coeficiente a na coordenada x do centro da hipérbole, concluímos também que os vértices dela têm coordenadas 5 mais ou menos 2 raiz de 2, e 1. Partimos da equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo x. Substituímos as coordenadas do centro e os coeficientes calculados de a e de b. Operamos as potências nos denominadores e expandimos os produtos notáveis nos numeradores. Multiplicamos toda a equação por 8. Operamos as divisões disponíveis, transferimos o termo 8 para o lado esquerdo da equação, e aplicamos a distributividade do sinal negativo nos termos de y. Agrupamos os termos semelhantes, e concluímos que esta hipérbole tem equação geral, x² menos y² menos 10x mais 2y mais 16 igual a zero. Apresentamos graficamente esta hipérbole com os seus elementos calculados. Questão 34.
hipérbole com um vértice de coordenadas -3 e -4, e outro de coordenadas -3 e 4, e que seja uma hipérbole equilátera. O deslocamento entre as coordenadas dos vértices ocorre no eixo y, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo y. Para determinarmos o centro dessa hipérbole, calculamos a média entre as coordenadas dos seus vértices, o que nos leva a um centro de coordenadas -3 e 0. O eixo real é dado pela distância entre os vértices, que vale 8 unidades. Isso nos leva a um coeficiente, a, de valor 4. Para uma hipérbole ser equilátera, precisamos que os coeficientes, a e b, sejam iguais, então, o coeficiente, b também vale 4. Calcularemos o coeficiente, c. Substituímos os valores determinados para a e para b. Operamos as potências disponíveis. Operamos a soma. E com a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente, c, vale raiz de 32. Que inversão irredutível vale 4 raiz de 2. Somando ou subtraindo o coeficiente, c, na coordenada, y, do centro, concluímos que esta hipérbole tem focos de coordenadas, -3, e mais ou menos 4 raiz de 2. Partimos da equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo, y. Substituímos as coordenadas do centro e os coeficientes já calculados, a e b. Operamos as potências nos denominadores, e expandimos o produto notável no numerador do termo de x. Multiplicamos toda a equação por 16. Operamos as divisões disponíveis, aplicamos a distributividade do sinal negativo nos termos de x, e transferimos o termo 16 para o lado esquerdo da equação. Agrupamos os termos semelhantes. E multiplicando a equação por -1, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, x² menos y² mais 6x mais 25 igual a 0. Apresentamos graficamente esta hipérbole com seu centro, seus vértices e seus focos. Questão 35. Hipérbole com um foco de coordenadas, -1 e -5, e outro, de coordenadas, 5 e -5, e que seja uma hipérbole equilátera. O deslocamento entre as coordenadas dos focos ocorre no eixo x, então, o eixo real dessa hipérbole é paralelo ao eixo x. Para determinarmos o centro, faremos a média entre os focos, o que nos leva a um centro de coordenadas, 2 e -5. A distância entre os focos é de 6 unidades, logo, o coeficiente, c, vale 3. Relembramos que para que uma hipérbole possa ser equilátera, o coeficiente, a, deve ser igual ao coeficiente, b. Determinaremos os coeficientes, a e b. Substituímos b por a, e o coeficiente, c, pelo seu valor já determinado. Operamos a potência disponível e agrupamos os termos semelhantes. Dividindo a equação por 2, operamos a raiz quadrada, e realizamos a racionalização, para concluirmos que o coeficiente, a, e portanto, também o coeficiente, b, valem 3 raiz de 2 sobre 2. Somando ou subtraindo o coeficiente, a, na coordenada, x, do centro, temos que os vértices dessa hipérbole têm coordenadas, 2 mais ou menos 3 raiz de 2 sobre 2, e -5. Partimos da equação canônica da hipérbole com eixo real paralelo ao eixo, x. Substituímos as coordenadas do centro, e os valores determinados para os coeficientes, a e b. Operamos as potências nos denominadores, e expandimos os produtos notáveis nos numeradores. Reescrevemos os denominadores dos denominadores, que valem 2, como multiplicadores dos numeradores das suas respectivas frações. Multiplicamos toda a equação por 9. Operamos as divisões disponíveis e transferimos o termo 9 para o lado esquerdo da equação. Aplicamos as distributividades disponíveis. E agrupando os termos semelhantes, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, 2x² menos 2y² menos 8x menos 20y menos 51 igual a 0. Apresentamos graficamente esta hipérbole com os seus elementos. Questão 36. Hipérbole de centro de coordenadas, 2, e -3, eixo real paralelo ao eixo, y,
e passando por um ponto de coordenadas 3 e menos 1, e outro ponto de coordenadas menos 1 e 0. Já sabemos pelo enunciado que o eixo real da hipérbole em questão é paralelo ao eixo y. Isso nos dá a forma canônica y menos k ao quadrado sobre a ao quadrado menos x menos h ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Substituímos as coordenadas já conhecidas pelo enunciado do centro da hipérbole. Realizamos a regra de sinais disponível. Começaremos analisando o ponto da hipérbole de coordenadas 3 e menos 1, a partir da substituição das suas coordenadas na equação. Realizamos as operações no interior dos parênteses. Operamos as potências disponíveis. Para não trabalharmos com frações, multiplicamos toda a equação por a ao quadrado b ao quadrado. Realizamos as devidas simplificações. Transferimos o termo menos a ao quadrado para o lado direito da equação e o termo a ao quadrado b ao quadrado para o lado esquerdo. Colocamos b ao quadrado em evidência. E transferimos o multiplicador 4 menos a ao quadrado para o lado direito da equação como um divisor. Substituímos na equação da hipérbole a identidade produzida para b ao quadrado. Transferimos o denominador do termo de x como um multiplicador do seu numerador. Multiplicamos toda a equação por a ao quadrado para eliminarmos as frações da equação e destacamos esta equação com a cor azul, pois retomaremos esta identidade futuramente. Agora, realizaremos a substituição das coordenadas do outro ponto conhecido da hipérbole, para que possamos determinar o valor de a. Realizamos as operações no interior dos parênteses. Operamos as potências disponíveis. Aplicamos a distributividade do menos 9. Deixamos os termos de a ao lado esquerdo da equação e os termos numéricos ao lado direito. Agrupamos os termos semelhantes. Dividimos a equação por 8. E com a raiz quadrada, concluímos que a vale raiz de 27 sobre 8. Que a inversão racionalizada vale 3 raiz de 6 sobre 4. Isso nos leva aos vértices de coordenadas 2 e menos 3 mais ou menos 3 raiz de 6 sobre 4. Determinaremos o coeficiente b através da identidade já conhecida de b em função de a. Substituímos o valor já conhecido de a ao quadrado e reescrevemos o número 4 como uma fração equivalente de denominador 8. Operamos a subtração entre as frações no denominador. Realizamos a simplificação entre os denominadores de valor 8 e concluímos que b ao quadrado vale 27 sobre 5. Determinaremos o coeficiente c. Substituímos os valores já conhecidos de a ao quadrado e de b ao quadrado. O MMC entre 8 e 5 vale 40, então, escrevemos essas duas frações como frações equivalentes de denominador 40. Operamos a soma entre essas frações, e com a raiz quadrada, concluímos que o coeficiente c vale raiz de 351 sobre 40. Que a inversão irredutível vale 3 raiz de 390 sobre 20. O que nos leva aos focos de coordenadas 2 e menos 3 mais ou menos 3 raiz de 390 sobre 20. Retomamos a identidade destacada em azul anteriormente. Expandimos os dois produtos notáveis disponíveis, e substituímos a ao quadrado pelo seu valor que já conhecemos. Além disso, reescrevemos o número 4 como a fração 32 sobre 8. Operamos a subtração entre as frações entre parênteses, e multiplicamos toda a equação por 8. Aplicamos a distributividade do menos 5, e transferimos o termo 27 para o lado esquerdo da equação. Agrupamos os termos semelhantes. E multiplicando toda a equação por menos 1, concluímos que esta hipérbole tem equação geral, 5x ao quadrado menos 8y ao quadrado menos 20x menos 48y menos 25 igual a 0. Apresentamos graficamente esta hipérbole com o seu centro, seus focos e seus vértices. Questão 37. Hipérbole de centro de coordenadas, menos 2 e 1, eixo real paralelo ao eixo x, e passando por um ponto de coordenadas 0 e 2, e outro, de coordenadas menos 5 e 6.
Já sabemos pelo enunciado que o eixo real da hipérbole em questão é paralelo ao eixo x. Isso nos dá a forma canônica, x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Substituímos as coordenadas do centro dadas pelo enunciado. Realizamos a regra de sinais disponível. Começaremos analisando a substituição na equação do ponto da hipérbole de coordenadas 0 e 2. Realizamos as operações no interior dos parênteses, e percebemos a mesma sequência de passos da questão anterior, o que produz a mesma identidade para b ao quadrado da questão anterior. Substituímos esta identidade na equação da hipérbole. E reescrevemos o termo 4 menos a ao quadrado como multiplicador no numerador do termo de y. Multiplicamos toda a equação por a ao quadrado, e destacamos este resultado em azul, pois precisaremos retomá-lo futuramente. Agora, analisaremos a substituição na equação do ponto da hipérbole de coordenadas, menos 5 e 6. Realizamos as operações no interior dos parênteses. Operamos as potências disponíveis. Aplicamos a distributividade no menos 25. Deixamos os termos de a ao lado esquerdo da equação, e os termos numéricos ao lado direito. Agrupamos os termos semelhantes. Dividimos a equação por 24. E com a raiz quadrada, concluímos que a vale raiz de 91 sobre 24. Que em versão racionalizada, vale raiz de 546 sobre 12. Isso nos leva aos vértices de coordenadas, menos 2 mais ou menos raiz de 546 sobre 12, e 1. Determinaremos o coeficiente, b, através de sua identidade em função de a. Substituímos o valor já calculado para a ao quadrado, e reescrevemos o número 4 como uma fração equivalente de denominador 24. Operamos a subtração entre frações no denominador. E simplificamos os denominadores 24, para concluirmos que b ao quadrado vale 91 sobre 5. Agora, determinaremos c. Substituímos os valores já conhecidos de a ao quadrado e de b ao quadrado. O MMC entre 24 e 5 vale 120, então, reescrevemos essas frações como frações equivalentes de denominadores 120. Com a soma entre as frações e a raiz quadrada, concluímos que c vale raiz de 2639 sobre 120. Assim, temos os focos de coordenadas, menos 2 mais ou menos raiz de 2639 sobre 120 e 1. Retomamos a identidade destacada em azul anteriormente. Expandimos os dois produtos notáveis da equação, substituímos o valor já conhecido de a ao quadrado, e reescrevemos o número 4 como uma fração de denominador 24. Operamos a subtração entre as frações, e multiplicamos toda a equação por 24. Aplicamos a distributividade do valor menos 5, e transferimos o termo 91 para o lado esquerdo da equação. Agrupamos os termos semelhantes para concluirmos que esta hipérbole tem equação geral, 24x ao quadrado menos 5y ao quadrado mais 96x mais 10y igual a 0. Apresentamos esta hipérbole com os seus elementos calculados. Se o vídeo te ajudou nos estudos de geometria analítica, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal. O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.